Hoje, 25ª reunião, 22 de agosto. Não abri? Não. Ele não se abriu? Não. Agora vai. Por que que não foi ainda? Foi. Pronto. Todo mundo chegando. Bem-vindos os que chegaram agora. Muito bem. Então, nós iniciamos o estudo do Apócrifo de João, que é a terceira parte do livro, né? Do livro, a Gnoses de João, né? No dia 1º de agosto, tá? Então, do apócrifo, hoje é a nossa quarta reunião, e a síntese que eu coloquei aqui é o conteúdo e como é que foi preparado o material pela tradutora, autora desse material, que é a Alaia, né? A Alaia Duros. Então, nosso último slide na semana passada foi este, em que falava mais sobre as influências que estão que estão presentes no Apócrifo de João, né? Então, principalmente as influências judaicas, egípcias e gregas, né? E aqui na lateral, no cantinho, vocês vão ver sempre qual é a página, qual é o dia da reunião, Apócrifo de João, e o número da reunião, tá? Então, por ali vocês também podem checar no seu material qual a página que a gente está. Então, essa foi a última reunião. Hoje a gente começa com essa parte do contexto e conteúdo e o preparo que a Laia fez para trabalhar com o Apócrifo de João. E ela tenta transmitir isso também para nós como leitores, no sentido de uma atitude frente ao material e de o que o material se propõe, segundo a interpretação dela, e como nós deveríamos nos preparar para este estudo, né, o que seria desejado. Então, nós vamos agora para a página 151, onde o texto, onde a Alaia refere que são menos de 60 páginas manuscritas de papiro. O Apócrifo de João, como a gente o tem, na versão longa, que tem em dois diferentes códices de Nag Hammadi, são menos de 60 páginas, obviamente manuscritas, né? E é o mais antigo, esse conjunto de Nag Hammadi é a mais antiga biblioteca de papiro que se tem notícia, né? E o conteúdo, basicamente, é uma revelação de Jesus para João, né? Então, nós vamos começar a ver, na próxima reunião, o histórico, como é que João está assim, emocionado, desconfortável, e aí ele sobe a montanha ou entra em meditação, nós vamos questionar isso, e Jesus diz para ele, vem cá, João, deixa eu te explicar. E aí ele começa a dar uma transmissão. É uma obra segundo a Laia, isso aqui são sínteses, às vezes é o texto exatamente dela, copiado, sobre o que ela escreveu. É uma obra de cosmogonia gnóstica, uma das principais, mas não a única. Em Nag Hammadi tem vários outros manuscritos, né, textos inteiros sobre cosmogonia, condizentes, compatíveis com este, ou com interpretações algo diferentes. Tem alguns elementos, nós vamos ver isso ao longo do estudo agora, que são distintos, às vezes, entre a apresentação que tem no Apócrifo de João, ou na Hipóstase dos Arcontes, ou no Evangelho dos Egípcios, ou no do mundo, como é a origem do mundo, tem algumas pequenas diferenças entre eles, às vezes. Então, o importante é a gente entender, fluir nesse contexto, né? Então, por meio de um mito, Jesus relata a João como seria essa cosmogonia do ponto de vista de como ele a está ensinando, né? Então, vai falar sobre o surgimento das esferas celestes até o surgimento do mundo material. E nisso tem a participação de potências, né, que vão ser chamadas por vários nomes, mas em especial muito vai se falar sobre os arcontes nessa criação. E existe claramente semelhanças com o Gênesis, mas a abordagem, em termos teológicos, é bastante diferente. Inclusive, alguns elementos são
contrários. Então, ao contrário, por exemplo, no Apócrifo de João, a gente vai ver, peraí que meu cursor sumiu, a gente vai ver a serpente, eu sabia que tinha sumido isso aqui, a serpente como o lado positivo, como uma imagem positiva, enquanto que no Gênesis, do Velho Testamento, a gente tem a descrição como um elemento, negativo, né? Há a descrição de um mundo divino, que é originado pela tríade pai, mãe e filho, e esse mundo divino e essa tríade vão dar existência ao homem primordial, ao Adão Cadmo, e a toda uma escala de manifestações. Segue-se a isso uma exegese, uma discussão, um estudo com um certo teor de Velho Testamento sobre o lapso da sabedoria, como é que ela se, né, deixou escapar um movimento que ela não deveria, entre aspas, ter feito, é um mito, né, sobre a criação pelo demiurgo, a causa do mal e do sofrimento, sobre a queda da alma, a humanidade arquetípica, a natureza do corpo em todas as suas partes, o que é, quem é o homem espiritual e o homem psíquico, o despertar necessário da intuição e o caminho para a salvação. Então, aqui a Laia tenta apresentar uma síntese, né, de alguns dos tópicos que a gente vai ver ao longo do estudo do Apócrifo de João. Vejam bem que cada um desses tópicos dá provavelmente mais do que uma reunião, né? E há muitos elementos, inclusive toda uma tecnologia e uma terminologia que nós vamos ter que ir com calma para ir pegando. Uma coisa que fica muito clara para mim, eu já tenho comentado com vocês, é que se a gente fizer bem feito este estudo, como a Laia fez, a autora, né, fez eh, essa disponibilidade para nós de tentar explicar cada um desses elementos e cada um desses termos, possivelmente ficará para nós menos complexo a leitura de outros materiais, sejam eles Piste Sofia, os livros de Eo, ou mesmo os textos que estão em Nag Hammadi. O texto também aborda o paraíso, que nesse caso é uma prisão para Adão. O texto aborda a criação de Eva, a expulsão deste paraíso, a geração de Caim, Abel e Sete. O Sete é a representação da linhagem espiritual, é os homens que deram certo, os homens no sentido de humanidade, o destino das almas, e essa parte do destino das almas é um diálogo em que João faz perguntas a Jesus e Jesus vai respondendo a João sobre o destino das almas. E, no final, tem um belíssimo hino da sabedoria primordial, que é a Pronoia Barbelô, e que, nesse hino, ela conta como ela desceu ao mundo e, através de batismos, foi elevando as almas de volta à origem divina. Então, é um texto iniciático, é um texto mitológico e é um texto que tenta representar, apresentar na forma de palavras, né, de um mito, como seria este caminho. A Laia vai usar muito uma autora chamada Karen King, aqui é a capa do livro dela, uma das capas desse livro dela, que é o Apocalipse Secreto de João, né? A Karen King vai ser citada várias vezes, então eu trouxe essas referências que a Laia colocou no livro. Diz a Karen King, no coração dessa história espiritual, porque é uma história que é contada ali, a maior parte do apócrifo é o contar desta história, está uma crítica social à injustiça e à afirmação radical da compaixão de Deus pela humanidade que sofre. E eu acho muito interessante isso, porque eu lembrei bastante de vocês aqui, que vocês costumam chamar muita atenção sobre o quanto é necessário a gente pensar no mundo real em que a gente vive, o mundo mundano, né, em que a gente está. Em contraste aos regentes romanos, ou seja, essa população estava
subalterna, né? Estava sob o controle do Império Romano. Então, diz a Karen King que, em contraste aos regentes romanos que se colocavam como os responsáveis pela justiça, a história, no Apócrifo de João descrita, descreve o mundo como um local sombrio, regido por um regente ignorante, que vocês vão conhecê-lo como Yaldabaoth, e com a ajuda de seres malévolos. O texto expõe a sua violência desse mundo e as violações do verdadeiro propósito divino. Então, emissários divinos frequentam esse mundo sombrio, de tempos em tempos, trazendo revelações e trabalhando em segredo, ou seja, no secreto, de forma apócrifa, reservadamente, para ajudar a humanidade a levantar o véu da ignorância. O budismo vai chamar de avidya, o hinduísmo vai chamar de avidya, e restaurar a luz do mundo. Então, essa é a interpretação da Karen King, né? O Apócrifo de João revela origens divinas e coloca o mal como aquilo que, devido à ignorância, nos separou da unidade. Então, é muito interessante observar como tem muita semelhança com outros materiais de outras tradições filosóficas, de outras tradições religiosas, né? Há uma separação da unidade. Então, o primordial, por exemplo, entre os muçulmanos é Allah, e de alguma forma a gente se perde dessa unidade. Então, também entre eles há essa questão de reencontrar a unidade com o todo. Afinal, como diz o mantra principal deles, nada há além de Allah. La ilaha illallah. Então, não é diferente de outras tradições. O budismo vai falar disso também. A Vedanta vai falar disso também. Mas cada um num contexto histórico e com termos diferentes. A gente está aqui tentando aprender um pouco mais do gnosticismo, né? O Apócrifo de João, então, revela origens divinas e coloca o mal como aquilo que, devido à ignorância, nos separou da unidade. Serve como uma lâmpada em direção à luz do pleroma. Então, ele em si não tem a verdade, mas é uma luz para se entender esse retorno ao pleroma, que é a plenitude. Oferece esperança para a situação de alienação que o mundo vive. Basta que despertemos do esquecimento. Geralmente essas tradições são extremamente simples no que é preciso fazer. É só despertar a sabedoria, despertar do esquecimento. É simples, né? Para isso precisa de desapego, precisa sair dessa ignorância, né? Precisa purificação. Então, diferentes momentos na história, em diferentes momentos da história, grandes mestres vem trazendo essa mensagem dentro daquele contexto, né? E aí diz a Alaia no texto, eu achei tão bonito, eu mantive entre aspas. Então, nessa interpretação do que o texto se propõe, a partir do poder de luz da intuição presente em nós, podemos retornar à pátria celeste e restaurar aquilo que foi quebrado pela força da separatividade. A salvação espera aqueles que reconhecem o Espírito que habita em nós, renunciam ao mal e se agarram a uma esperança viva. Sônia, lembrei tanto de você enquanto eu estudava isso aqui hoje, falando aqui em cima da questão da justiça social, né? De reconhecer que a humanidade sofre, e aí quando fecha com isso aqui, olha que simples, a salvação espera por aqueles que reconhecem que esse Espírito verdadeiro, o Cristo em vós, habita em nós, e renunciam ao mal e se agarram a uma esperança viva. Falando assim, não parece tão difícil.
Então, isso que está aqui no fundo e que está aparecendo nos slides é aquela cópia do manuscrito de Nag Hammadi que termina, onde termina um dos apócrifos de João. Aqui está escrito o apócrifo de João, né? O Evangelho Apócrifo de João. Algumas frases, então, de destaque neste momento no texto. A luz está no mundo e pode brilhar na escuridão. Essa é uma das mensagens, segundo a autora, vai estar bem presente no apócrifo. As forças da escuridão não são maiores do que o poder dessa luz. E veja bem como é importante a gente perceber isso, entender isso, para não se deixar levar pelo desânimo, por achar que não é possível. Quem sou eu? Não vou dar conta. Não, é entender que as forças da luz são poderosas, mas a gente precisa fazer a nossa parte para que essas possam estar a fazer o trabalho por meio das nossas mãos, nossas mentes, nossos corações, porque a luz está no mundo e ela é capaz de brilhar na escuridão que a gente tem, talvez, em muitas partes do nosso mundo. Ao reconhecermos em nós, então isso é muito diferente da postura da tradicional ICAR, né, Igreja Católica Apostólica Romana, de que você depende de alguém, um intermediário, que vai fazer essa sua conexão com o divino, né? Ao reconhecermos em nós estas forças, nos tornamos poderosos. Por meio de uma sede interior, elevarmos-nos em direção ao mundo celeste. Ao nos libertarmos desses poderes que regem o mundo, esses poderes controlam, né, o mundo, acordamos a real sabedoria que habita em nós. Peraí que eu esqueci, pulei uma vez. Acordamos a real sabedoria que habita em nós, como a alma que se esqueceu de sua origem e finalmente ouve o chamado do alto e recupera a pérola perdida no fundo do oceano de si mesma. Então, isso é uma alusão que a Laia está fazendo ao hino da veste de glória, do Bardesanes ou do Tomé, né? Há controvérsias sobre o autor, e que está lá no nosso livro do Bardesanes, né? Que é o hino da pérola, essa pérola que está perdida no fundo do oceano e tem que ser recuperada. Mas para isso é necessário ouvir o chamado. Através de um caminho de purificação e do libertar-se das paixões que nos dominam, podemos alcançar esse conhecimento secreto, este conhecimento apócrifo, essa gnosis interior, que nos mostra que somos parte do um inefável e que fomos criados não segundo a imagem do demiurgo do cosmos, do construtor do mundo, mas segundo a potência divina do próprio homem primordial, que é, ele sim, a imagem do um refletido nas águas luminosas. Então, quem já leu o Gênesis também está vendo aqui muitas referências. Quem leu o prólogo do João, que é uma leitura recomendada aqui, né, a gente comentou quanto é importante, também está entendendo mais todos esses elementos que são colocados nessa forma de ensinar, nessa metodologia de ensino. Essa, diz a autora, é a mensagem do Apócrifo de João. E por isso que eu botei como destaque aqui. Através de um caminho de purificação e do libertar-se das paixões que nos dominam, alcançar o conhecimento secreto, que é interior, que é apócrifo, e que nos mostra e não nos deixa esquecer que somos parte do um inefável e somos criados segundo a imagem do um refletido nas águas luminosas. Esse é o Adão Pátria. Nós somos isso. Muitos podem, diz a Laia, como de fato ocorreu, entender que a proposta do texto conduz a uma visão negativa da vida e que despreza o mundo. E isso, ela com frequência refere que é muito comum dizerem que os gnósticos odeiam o mundo, que querem morrer, que desprezam o mundo. Não, não é bem isso. Mas é não procurar no mundo as fontes do bem no sentido platônico, as fontes da verdadeira vida.
Diz a autora, mas este não é o enfoque da obra. As atitudes do demiurgo construtor as forças da ignorância e da multiplicidade ou da pluralidade que criaram o cosmos a partir de um limite que é posto no mundo inteligível. Aqui, linguagem platônica. A ênfase e a beleza do texto jazem no entendimento de que o poder de luz habita em cada um de nós e é protegido e preservado dentro de nós, como um aspecto que nos instiga a comer do fruto da árvore do conhecimento, a despertar de um sono profundo e perceber as coisas que nos prendem no sofrimento. Opa, Jane, peraí, mas a gente sempre aprendeu, segundo o gênero, que o fruto da árvore do paraíso não deveria ser consumido, que aquele foi um erro. Mas, na verdade, e na história são duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da gnose, e o comer o fruto da árvore do conhecimento desperta o ser humano, né, homem aqui no sentido do ser humano, deste sono profundo e ele se dá conta de como ele está emaranhado, envolvido, perdido no meio deste mundo, porque não tem desperta a sua intuição, a sua capacidade de conhecer de fato, de cognoscer aquilo que de fato é, e assim poder fazer as suas escolhas. Esse poder da intuição é despertado a partir da força do Cristo. O Cristo em cada um de nós, o Logos em nós, que é uma hipóstase celeste na cosmogonia gnóstica. Ou seja, não é um alguém, uma pessoa, uma coisa, mas é um dos elementos da cosmogonia gnóstica, presente em cada um dos seres. O enfoque do apócrifo de João, como a luz presente em cada um de nós. O enfoque do apócrifo de João é a possibilidade da salvação e do resgate daquilo que foi separado e caiu em esquecimento. Só isso aqui eu já acho que é assim, salvador, no sentido de nos dizer, sim, há uma possibilidade. É possível sair desse emaranhado de sofrimento, de dor, de não saber para onde ir, como ir e por que do sofrimento aqui presente. E é que vocês concordam que viver no mundo implica em uma série de condições, de circunstâncias que em si mesmas trazem bastante sofrimento. Muitas escolhas, muitas dúvidas, muitas, muitos apegos que nos fazem sofrer, muitas perdas, né? Novamente ela cita a Karen King. A lógica, diz a Karen King. Karen King é uma professora, doutora, eu acho que é da Inglaterra, esqueci de checar. Mas ela diz, a lógica da salvação, que é presente no Apócrifo de João, requer que as pessoas rejeitem o domínio injusto, requer que as pessoas deixem de aceitar a injustiça, de modo que possam se orientar eticamente e espiritualmente em direção ao que é o divino, ao que é o bom, ao que é o belo, ao que é da luz. Ao contrastar a perfeição dos poderes regentes dos planos divinos com a violência e falhas dos regentes do mundo, e isso o Apócrifo de João mostra a diferença entre aqueles que são os regentes do plano divino, né, que são aqueles que dão a luz a toda a manifestação, contra aqueles que criam o mundo dos apegos e das perdições, né, ao fazer esse contraste, o Apócrifo de João demonstra uma ampla crítica social das relações de poder que existem no mundo. Eu estou falando porque vocês não levantaram a mãozinha, ninguém pediu a palavra ainda. Oi, vai lá, Jane.
apesar de a crítica, dessa crítica, estar falando em termos de cosmologia, certamente aqueles que intencionavam manter posições de poder neste mundo não gostaram desse retrato de existência apresentado. Por quê? Quando há uma crítica num mito cosmológico mostrando que as injustiças devem ser superadas por uma força divina proveniente de seres de luz, quem vive no mundo de manter os outros na ignorância, na injustiça, naquela ideia de Deus quis, então você tem que aceitar que o sofrimento é para você mesmo, né? Não é assim porque Deus assim o quis, Deus assim o mandou, e você tem que fazer uma série de atitudes, né? Pagar o dízimo, fazer, como é? Oferendas e conversar com o bispo, para então, talvez, eles intercederem junto a você. Eu não acredito que aqui nesse grupo vocês pensem dessa forma, mas a imagem que é colocada para a maior parte das pessoas mais simples traz por trás muito dessa imagem, do quanto você é incapaz de fazer sozinho, o quanto você é um nada que vale pouco, o quanto você tem que se acostumar com como a vida está te conduzindo, porque Deus quis assim e agradeça porque você está aí, ponto, né? Então, a Karen King é muito crítica nesse sentido, nos estudos que ela faz, dos textos, eu não tinha essa noção até ver isso melhor colocado com os textos da Laia. O quanto ela é muito mais do que eu pensava, né? Como ela traz essa questão para o mundo atual onde a gente está vivendo, né? Aqui. Então, o Apócrifo de João, bom, e aí, alguém quer alguma palavra? Gente, se vocês deixarem, vocês sabem que eu vou falar até não sei que hora, né? E vai. O Apócrifo de João é um registro Nossa, de uma... Opa! Oi, fala, não, Sônia. é um dos meus interesses, né, em estudar o Apócrifo de João, né, além dos estudos em si, foi, né, lá no Viveca já, e a Laia citar, né, aquela outra autora, Pagels, e essa Apagas. Karen King, é, e, mas também, porque eu fico o tempo todo, né, trazendo para a nossa realidade, né, todo esse conhecimento antigo, né, e que a gente, Como ele se adapta ao lendo, mundo de hoje em que estamos, não é? é isso E que não mais mudou me quase chama. nada, na verdade. Não, pois aí é que tá, tchê, eu fico assim, sabe? Eu não sei se eu não quero sofrer, né? Eu não quero, eu resolvi não sofrer, né? Isso é uma resolução, eu decidi. Mas eu fico muito espantada porque nós estamos no século XXI, né? Então, considerando o ano, que é o ano que nos foi dito que é o 2021, né? Mas que, na verdade, eu acho que tem muito mais 1000 anos, né? Mas, enfim, não interessa. De qualquer forma, nós estamos no século XXI, ou seja, 21 Séculos. séculos depois de muitas coisas e tantas outras acontecendo hoje, a olho nu, televisionada, que nós ficamos sabendo aqui no Brasil de genocídios, de violências, sabe? Então, assim, essa mulher, por exemplo, aqui, né, ela chama a atenção a situações, né, sociais que não mudou nada, gente, sabe? Claro, a gente evoluiu porque hoje nós estamos aqui Eles já tiraram com arco e conversando, flecha, atira né? com Nós estamos revólver. podendo estudar. Entende? Então, assim, antes era pedra, enfim, mas hoje nós estamos aqui, podemos conversar, podemos estar aqui neste grupo, Isso. né? Coisa que há algum tempo aí o povo teve que se esconder para estar podendo produzir texto, produzir conhecimento.
E eles, inclusive, É, então, comentam, né, Sônia? Eles falam, os próprios, os estudiosos desses escritores, que deixaram os registros para nós, eles comentam o quanto era difícil, o quanto eles tinham que esconder o material, né? E pois em foi grande escondido, né? parte, e em grande parte, eu lembrava muito de você enquanto estava estudando, porque não é só você aqui que fala disso, né? A Vânia Não, também, a Mazé também, sim, a Márcia, tem vários aqui de vocês. Mas eu lembrava pelo seguinte, tanto como você citou, a Elaine Pagels quanto a Karen King, eu acho interessante que elas estão lendo com olhos de hoje, mas percebendo sim, o que vai além do que está escrito, ou seja, a mensagem de preste atenção porque isso diz respeito a você, isso não é uma questão histórica. exatamente. É muito lindo, sabe? Por exemplo, a forma como a Laia escreve, hoje eu consegui pegar algumas páginas aqui, porque eu me ative a assistir a live que eu perdi sobre neoplatonismo e o Aham, Proclo, né? Eu enrolo a próprio, língua até para falar o nome do cara, próprio. Uhum, Proclo. E, e a discussão de vocês, o debate, eu vi até o final o debate de vocês, é justamente isso, né? Nós vivemos num paradoxo mesmo, né? Nós estudamos lá e hoje nós vivenciamos e a uhum. humanidade está aí patinando, né? Eu estava vendo o diálogo de vocês no final daquela live e estava pensando, né? Eu disse, gente, que maluco tudo isso, né? É muita maluquice, sabe? Mas Eu então, não nem se elas sei. estiverem corretas, nós também podemos lê-lo aqui numa linguagem mais religiosa, no sentido, Também, de também. prática institucional religiosa, mas também a gente pode ler sociologicamente, a gente pode ler de muitas formas, né? E isso eu acho interessante até porque é um mito. Então vamos lembrar que ele está falando disso dentro da gente. Segundo Jung, isso aqui acontece não é num local ou outro, o paraíso e o mundo do sofrimento e etc., está dentro da gente. Essas forças estão dentro de nós, né? Então, aqui a Laia vai seguir, vai falar está falando do apócrifo como um registro dessa revelação recebida por João de Jesus, e, e ela faz um comentário mais longo, eu sintetizei. Quando a gente lê os outros textos, a gente também vê com frequência no início do Evangelho de Tiago, por exemplo, Jesus diz para o Tiago, Tiago, deixa eles aí anotando nos seus livros o que eles estão estudando e vem você e Simão comigo e nós vamos conversar. O, o, o próprio Tiago, no outro texto dele, também ele diz que ele tinha anotado tudo que Jesus tinha explicado para ele. O Tomé, a mesma coisa. E a gente até comentou aqui, né? Olha o que a Sônia ali está fazendo. Está anotando. Cada um de nós aqui que tem acesso está anotando. Cada um grava de uma forma diferente, mas lá, como eu agradeço que eles anotaram, né? Graças a isso chegou a nós. Então, essa prática de tomar notas, diz a autora Alaia, enquanto o mestre ensina, era muito comum e é bastante referida ao longo de outros apócrifos gnósticos também. Acredita-se que eles anotavam de uma forma breve, e aí isso aparece em alguns textos. Quando eles chegavam, aspas, em casa, em outros momentos, em grupo mesmo, eles juntavam as informações deles e faziam os textos que eles iriam guardar, né? O texto, este, evoca um tipo de linhagem espiritual e mantém o ensinamento preservado em forma escrita. Então, tinha uma transmissão que era espiritual, de uma linhagem espiritual, mas ficava preservado de forma escrita, porque quase todos ali eram escreventes, né? Eram capazes de ler e de escrever. Isso fica bem claro nos textos. Jesus exorta João a que passe o ensinamento adiante, coisa que em quase todos os textos apócrifos assim está. Jesus dizendo para eles, passa isso aos demais. E às vezes passe apenas àqueles que estão preparados, né? Àqueles dignos, tá aqui, aqueles dignos de compreenderem estes mistérios. Aqui vem a ideia aquela de não jogar pérolas aos porcos, né? E a Karen King novamente é citada. O estilo do texto se
assemelha a métodos de instrução usados em escolas da antiguidade. Sim. A Laia faz uma nota de rodapé que eu acho importante de chamar a atenção, porque ela diz assim, não dá para garantir que esse texto era de João, apesar de que as indicações são muito fortes para considerar que seja realmente do João o Evangelista, esse texto. Há outros elementos que se reúnem para deixar ele como efetivamente o autor. No entanto, existem outras práticas, né? As agiografias para contar essas histórias diferentes dos sujeitos e pseudonímia para atribuir escritos interessantes a um determinado grupo, a um determinado contexto, e muitas vezes é atribuído um autor que não é o próprio, né? Então, no meio acadêmico, diz a Alaia, muitos trabalham com a prática comum na antiguidade de pseudonímio, que é ter a intenção de inserir a obra em conexão com uma tradição específica, mostrando prestígio e valor dessa obra, colocando uma obra dentro de uma linhagem. Mas, diz a Alaia, não é improvável que o próprio João tenha coletado as instruções do mestre. Concordo com ela. E ela cita, então, uma passagem em Isis sem Véu, que está aqui a capa, no volume 3, página 139. Blavatsky é uma autora que fundou, é uma das fundadoras da Sociedade Teosófica, em 1875, e neste volume, especificamente, nesse volume 3 de Sem Véu, em português, né, em inglês é o volume 2, ela aborda muito sobre nazarenos, essênios, gnósticos e outras tradições daí derivadas, inclusive drusos e tudo mais. É um texto muito interessante. E a Laia tirou uma passagem daí para ilustrar o que ela estava falando. Se os cristãos não se tivessem, os cristãos tradicionais, não se tivessem limitado às revelações de uma pequena nação, se eles não tivessem ficado exclusivamente aceitando as revelações de uma pequena nação no sentido de um pequeno grupo cultural, aceitando o Jeová de Moisés, se não tivessem ficado limitados a isso, as ideias gnósticas jamais teriam sido acusadas de heresia, uma vez que, desembaraçado dos seus exageros dogmáticos, o mundo teria possuído um sistema religioso baseado na pura filosofia platônica, porque o gnosticismo tem muito de filosofia platônica por trás. E muito se teria ganho, certamente, com isso. A Laia, como boa platônica que é, né, não podia deixar passar uma passagem dessas. O mestrado dela foi sobre Plotino e o Apócrifo de João, foi quando ela traduziu o texto. A primeira tradução do texto que ela faz, né, foi para o seu mestrado. Aí diz a Laia, e aqui eu já estou meio que fechando. Qual foi a intenção quando ela veio, em vista do que ela disse antes, com que intenção ela veio traduzir, ela escolheu traduzir este texto? Ela não coloca aqui, mas ele é um texto extremamente respeitado, muito amplo, ele tem praticamente quase tudo de importante da tradição gnóstica setiana e já cristã também. Então, o Apócrifo de João tem o gnosticismo setiano, que é derivado da tradição judaica, é o gnosticismo primordial, anterior a Jesus. Jesus ensina esse gnosticismo setiano, e o grupo que se forma em volta de Jesus, que vai ser conhecido como ofitas, aqueles discípulos mais próximos dele, que estudavam com ele, vão aprender este gnosticismo setiano e vão criar uma nova linguagem que vai ser o gnosticismo cristão. A palavra Cristo, apesar de ela ser lá já citada por Homero e outros lá no século V a.C., ela vai entrar nesse contexto no período de Paulo, bem depois de Jesus, né, no período de Paulo e de Apolônio, né, que são chamados de cristãos, porque eles se referem a despertar o Cristo. Né? E aí começa um cristianismo, né? E o Apócrifo de João já faz essa conexão. Então,
Por que que ela resolveu? A intenção dela foi de resgatar a pura filosofia gnóstica, porque ela vê muitos erros nisso, nas apresentações. E assim, verter este texto ao português, contemplando as diferenças entre cada versão, porque existem, a gente viu na reunião passada, 4 versões do apócrifo de João, em copta. Apresentando as 4 versões, apresentam lacunas, e assim ela tentou trazer isso, né, para a gente entender melhor, né? Então, apresentam lacunas e ela fez o trabalho enumerando as linhas. Ela vai explicar isso, que ela se deu ao trabalho de manter a numeração das linhas de uma das versões longas, para que outros que traduzam ou leiam o texto em outras línguas consigam encontrar aonde estão as escolhas da versão que ela fez na sua tradução. Este trabalho de verter a uma língua moderna já foi muito bem feito ao inglês, diz ela. Eu mantive a numeração das páginas de papiro para facilitar a busca em outras traduções. Aqui é uma tradução crítica, feita a partir da comparação de fontes diversas disponíveis, porque tem 4 fontes em copta, mas tem vários estudiosos desses materiais. E existem outros textos que falam das mesmas coisas e que dão arcabouço, dão fundamento, dão background para um bom tradutor conseguir verter isso, no caso, ao português, numa linguagem que seja relativamente compreensível, sem ser adaptada ao que os outros querem ouvir, entendeu? E ela diz, está aqui nesse parágrafo mesmo, né, que ela não traduziu palavra por palavra, porque isso não se faz em tradução. Ela tentou entender o contexto, lendo as 4 versões e trazendo isso segundo a versão dela, né, o que ela compreendeu disso. Então, a partir da comparação de fontes diversas disponíveis, uma tradução comparada, buscando facilitar a imersão no conteúdo, a conexão com o ensinamento. Eu me lembro muito bem disso, porque ela já tinha defendido o mestrado dela há uns 3 ou 4 anos antes. É mais ou menos isso, eu não consigo colocar em datas exatas agora. Mas ela traduzia um parágrafo, aí ela revisava a tradução com as outras traduções, e aí passava por mim ou por outros, né? E aí, para ver se também a gente entendia, se aquilo fazia sentido. Sabe aquelas traduções? Outro dia a Lígia me disse, Google Tabajara, né? Que, assim, traduz as palavras, mas não consegue entender qual a conexão de uma coisa com a outra. É um texto muito complexo, porque é de uma outra cultura de 2000 anos atrás. Então, assim, é muito difícil você fazer uma tradução que flua. E, ao mesmo tempo, também não dá para reescrever nas minhas palavras no mundo do século XXI, porque tem que respeitar o que estava sendo dito lá, com a intenção de trazer ao nosso idioma o que estaria sendo dito lá naquele momento, né? Então, isso é bem difícil em tradução. Eu acho muito importante, assim, ressaltar o como é bom quando a gente encontra alguém que cuide, ao fazer a tradução, de manter o estilo do autor e não botar para o seu estilo, né? Claro, adaptando para que fique uma coisa coerente. Mantive-a, diz ela, mais completa, apoiando-me nas versões longas de Nag Hammadi Codex 2 e Codex 4, que é os que têm as 2 versões longas. Mas cotejei cada sentença e detalhe com as 2 versões curtas que estão em Nag Hammadi Codex 3 e no Códice de Berlim, que é o BG. Focos nas diferenças de linguagem e de terminologia, porque às vezes algumas palavras estão diferentes num e no outro texto, então ela tem que fazer escolhas, tentando identificar o porquê aquilo está feito de um jeito ou de outro. Contudo, ela refere a versão curta
preserva melhor os termos técnicos em grego e a compreensão da terminologia gnóstica facilita o entendimento do leitor, à medida que este, o leitor, compreende os termos e os encontra em outros evangelhos apócrifos também usados. E isso é bem verdade. Vários dos termos que a gente vai ver aqui, a gente vai encontrar em outros desses textos, podendo, assim, fazer ligações ou comparações do ensinamento colocado num texto, no outro texto. Quando a gente traduz, ela vai falar disso agora, não quero antecipar, mas quando a gente traduz sem esse cuidado de manter termos essenciais, que são substantivos importantes daquele contexto, um outro colega pode traduzir por outra palavra, e quando você lê um e lê outro, não consegue perceber que o que está sendo falado é o mesmo conteúdo, é o mesmo termo que estava lá no cópita, mas cada um traduziu de um jeito. Ela vai dar o exemplo agora. Ela tentou manter a estrutura do texto fluida e comunicar o sentido, sem alterar a obra. Mas sem, quer dizer, eu estava tentando falar o que ela falava, e aí eu esqueci de trocar o pronome aqui, ó. Mas sem ela se ater a cada traço gramatical ou estrutural de um texto de mais de 1.500 anos. Sim, porque esse texto, as cópias são do século 3 e 4. O original seria lá bem mais anterior, mas as cópias são do século 3 e 4, por isso mais de 1.500 anos. Algumas traduções de textos antigos se atêm a basicamente transpor a equivalência lexical, ou seja, o termo, de modo literal, e podem acabar por produzir um texto um tanto quanto indigesto de ler, o que pode, obviamente, atrapalhar o entendimento do conteúdo. Eu vejo isso acontecer muito nesses textos aqui, quando Jesus usa algumas palavras que para nós podem não fazer sentido, né? Mas naquele contexto, por exemplo, é muito citado o termo que Jesus, em 3 momentos diferentes, ele diz que vai fazer de Madalena um homem. E isso deu muita discussão. Mas como assim? Ela vai mudar de sexo? Não, não é isso. É que ser homem, ou ser macho, ou ser viril, ou ser não sei que palavra que eles usavam naquele momento, dizer isso significa dizer que você é um líder, que você é forte, que você é competente. Então, Jesus não estava dizendo que ia fazer a Madalena virar homem, mas que ia fazer da Madalena um líder competente, viril, forte, que consegue, que vai alcançar a salvação mais rápido do que outros, né? Então, é bem interessante a gente ver. Agora, se traduz simplesmente, vai fazer de Madalena um homem, se você não entende o contexto, e por isso que às vezes vale mais a pena manter a palavra original e tentar traduzi-la. E aí é por isso que ela vai fazer um pequeno léxicozinho, um glossáriozinho para a gente. Então, para essa tradução ao português, a Laia, baseou-se nas traduções feitas por Michael Waldstein e Frederick Weiss, que é de 1995, em inglês. José Montserrat Torrens, que é espanhol, em 2000, e escreveu, traduziu ao espanhol. Stephen Davis, em 2005, também esse é americano. E Marvin Meyer, em 2007, na versão mais atualizada que nós temos de Nag Hammadi, né? Marvin Meyer é recentemente falecido, mas ele é muito respeitado. Ela manteve transliterados alguns termos fundamentais do grego. Não são apenas léxicos a serem traduzidos, não são apenas termos a serem traduzidos, não são quaisquer palavras, né, fonemas ali no meio a serem traduzidos, mas termos que ela viu como fundamentais, que estavam em grego e que têm um sentido específico para aquele texto, são substantivos ali, né? Diz ela, pois são usados como nomes próprios, próprios no sentido de nomes de alguma coisa,
e carregam em si uma profundidade de sentido que perde seu contexto quando traduzido. Apesar de a maioria dos tradutores para línguas modernas optarem pela tradução terminológica, né, de tudo que está sendo lido, ela, né, seguir o modelo que a versão do Códice de Berlim do Apócrifo de João apresenta, que é aquela versão curta, e que tem muitas palavras mantidas em grego. O texto do manuscrito do Códice de Berlim está em copta, mas os termos principais foram mantidos em grego, diferentemente das outras versões. Um parênteses importantíssimo aqui quanto a isso. Qual a diferença da cópia do Apócrifo de João no Códice de Berlim para as cópias do Apócrifo de João nas 3 cópias que tem no Códice de Nag Hammadi? Quem fez essa tradução do Códice de Berlim foi um grande nome da história, no meados do século XX, agora no início do século XX, que foi Carl Schmitt. Ele é considerado um dos maiores coptólogos que já se teve, né? E vocês vão conhecer um pouco melhor ele agora no nosso livro, que vai sair o próximo, porque ele é uma sumidade. E ele fez traduções de Episofia, do Apócrifo de João, de textos maniqueus e dos livros de Eo, que são textos todos dificílimos. Então, ele passa a ser uma referência. Então, ela escolheu, e eu fico feliz por isso, acompanhar muito de perto o manuscrito do Códice de Berlim, exatamente porque é a tradução feita pelo Carl Schmitt, do copta ao alemão, tá? Ao alemão. E aí, dessa cópia ao alemão, é que eles traduzem ao inglês, porque ele é referência. E considera que a tradução, por que também essa escolha de manter as palavras? A tradução enfraquece o peso do significado carregado por aquela palavra. Por vezes, transforma, e aqui eu achei isso muito importante, ensinamentos que são metafísicos, ligados à tradição dos mistérios, em uma versão de filosofia moderna racionalista. Então, por exemplo, quando se fala da luz que veio ao mundo, não foi um raio de luz que, né, queimou aqui na Terra. Não, é esse sentido metafísico, né? Então, não é uma coisa racionalista, é uma coisa intuitiva, né? Quando transformamos, ela dá o exemplo, logos em verbo ou em razão, ou quando traduzimos nous por inteligência ou intelecto, mesmo sendo traduções comumente usadas no meio acadêmico, parece que perdemos o sentido profundo disso. O Logos é a luz do Cristo em cada um de nós. Verbo verbo no sentido de que é aquela vibração primordial. Razão, esse é o problema dos racionalistas, que colocavam a razão como o suprassumo da característica de um ser humano. Nous, inteligência, intelecto, a mim também dói. Me desculpem, eu sei que é muito usado. E para terminar, antes de chegar no glossário, é comum traduções diferentes para os mesmos termos. E isso dificulta o possível diálogo intertextos. Por exemplo, a palavra nous está presente em Plotino, no Corpus Hermeticum e nos textos gnósticos. Então, percebe-se que há aí uma troca filosófica. Os 3, Plotino, neoplatônico, século III DC. Corpus Hermético, bem anterior a isso, mas em geral o pessoal coloca lá no século I. E os textos gnósticos, que vão rolar aí por esse período todo, tem essa troca filosófica, usando a mesma palavra. Então, se a gente mantém na tradução essas palavras-chave no texto, fica mais fácil você fazer essa conexão, porque provavelmente a palavra estava sendo usada com o mesmo significado por estarem mais ou menos no tempo e espaço próximo, né?
Quando o leitor moderno, desacostumado com a linguagem gnóstica ou mistérica, algum de vocês, antes de chegar no canal da Laia, já conhecia o gnosticismo? Já conhecia o senhor Dabaô? Já tinha ouvido falar dos arcontes e da queda de Sofia e do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal no meio do paraíso ser a forma de tentar sair de lá, né? Então, são várias coisas, né? São várias coisas. Já tinha ouvido falar de Jesus como um grande hierofante, né? Então, ela diz assim, o leitor moderno desacostumado com a linguagem gnóstica ou mistério. Oi, todos nós, a maioria de nós. Lê nus como inteligência, ou como razão, ou como intelecto, ele pode cair na armadilha de pensar em nosso racionalismo no mundo da aquisição de conhecimento e informação. Então, nus é a razão que apreende as coisas. Pode dar, em sua própria mente, um tom ao nus como algo proveniente de um saber mundano, uma inteligência do cérebro, e não o nus como sendo essa energia mental, essa, entre aspas, inteligência, que é um sentido da alma. Ou quando lemos como conhecimento, podemos pensar no simples ato de conhecer as coisas, mesmo que se explique que é uma inteligência divina, ou um conhecimento vivencial, experiencial, que experimenta a profundeza da realidade. A tradução, dentro do nosso contexto cultural, não carrega o que o ensinamento realmente quer transmitir. Entendem? Quer dizer, entendem a autora? Mas se cada tradutor opta por um termo distinto, e ela deu exemplos ali em cima, né? Uma hora traduz nus por inteligência, outra por razão, por intelecto, uma hora traduz nus, nus, isso. Uma hora traduz gnoses por conhecimento, outra hora por sabedoria, outra hora por intuição. Começa a ficar difícil, você não sabe com o que está lidando, né? E você pode não perceber que o mesmo que ele está falando aqui está ali no outro texto, a mesma coisa, mas dito de uma forma diferente. Se cada um opta por um termo distinto, pode-se não perceber a mesma direção, conceito ou ideia de forma clara. Com a manutenção do grego, o entendimento da obra como um todo pode se dar mais diretamente. Então, ela optou por colocar algumas traduções dessas palavras não tão conhecidas entre parênteses ou no rodapé como nota, né? Isso para facilitar o sentido. Eita, eu nem sei quantas páginas eu faço. Ah, vamos lá, gente. Ninguém, fora a Sônia, a hora que levantou a mãozinha, e eu sabia porque tinha provocado ela, ninguém está comentando nada ainda, né? Eu acho que eu tenho mais uns 13 slides. É, aí a gente dá uma paradinha? Ok. Então, ela está dizendo que houve atenção ao sentido conotativo de que algumas palavras poderiam carregar, ou seja, não o seu sentido literal, mas aquele sentido da conotação que ela tem dentro daquele contexto. E em termos menos dúbios, naqueles termos que eram menos dúbios, ela manteve a tradução ao português, para facilitar a nossa leitura. Ah, sim, aqui já é a parte final do texto dela. O termo mais desafiador, segundo ela, e eu concordo, foi. Desculpa, só um pouquinho. Eu machuquei meu pé hoje e acabei de bater ele. O termo mais desafiador foi pronoia e os seus correlatos, porque tem pronoia, enóia e epinóia. E a gente fica noiado, tá? Porque eles usam os três termos de modo diferente, mas eles se parecem muito em termos de seu significado. Então, por isso que ela está dizendo, foi o mais desafiador. E ela vai tentar explicar o que ela conseguiu entender. Ontem, eu estava estudando um texto de uma outra autora, Baines, em que ela estava falando exatamente isso.
como é difícil distinguir pronoia e enóia, no caso ela estava falando. Porque se a gente ler, que é o que a Laia vai fazer aqui, destrinchar o termo, ele tem um significado, mas no contexto como ele é usado, às vezes ele parece diferente. E depois que eu ler isso aqui, eu vou comentar com vocês o que ontem a Baines conseguiu me despertar. Eu acho que posso ter entendido alguma coisa. Acho. Diz ela sobre pronoia, a Laia. O prefixo pró indica algo antes. É uma proposição, né? É um prolegômero, né? Indica algo anterior, que vem antes. Por isso, em inglês, a palavra pronoia geralmente é traduzida por forethought, ou o pensamento anterior, ou o pensamento primordial, que é outra palavrinha difícil de traduzir ao português, na minha opinião. Em outros contextos, é traduzida como mente divina ou providência. Eu vejo muito pronoia traduzido como providência. Agora, me expliquem o que é providência, porque dentro do contexto da igreja, providência virou, assim, simplesmente uma força divina, né? E será que é isso? Pode ser, eu não sei, eu estou levantando hipóteses. Ela, a palavra pronoia, denota algo que vem antes do nous, pois é pré-nous, é pronoia, tendo muitos sinônimos dentro da própria obra e sendo uma das personagens, nesse sentido de ser um dos termos mais importantes de todo o texto. Assim, disse a Laia, preferi manter o grego pronoia sempre que o texto tornou isso evidentemente possível, a partir das traduções a que tive acesso, porque ela não estava lendo em copta para encontrar a palavra pronoia ali escrita. Aliás, eu podia ter trazido as palavras aqui em grego, né? Pronoia, enóia, epinoia, porque não são palavras difíceis de ler. Enóia pode ser traduzido por pensamento. Eu detesto essa tradução, e a Laia sabe disso. Mas seria um reducionismo. Não é a ideia do cérebro que pensa, fecha parênteses. Não é pensamento no sentido de os pensamentos que eu tenho. E aí, em grande parte, me incomoda porque esse texto vertido ao inglês, ele pega muito da cultura norte-americana de praxis, de ser prático, de ser concreto, de ser materialista. No contexto do apócrifo de João, diz a Laia, trata-se de um pensamento divino. Lembra que em cima também estava mente divina, agora está pensamento divino. Mas pensamento é um aspecto da mente. Eu acho. Extremamente abstrato, enóia, vindo do próprio Uno. Então, não é pensamento como a gente entende pensamento. Estão pensando o que eu estou pensando? Quando você traduz o texto dizendo que então, enóia, desculpa, então o pensamento veio do Uno, não vai fazer sentido. A gente não pode pensar isso. Então, não é pensamento no sentido dos nossos pensamentos cerebrais, mas dessa ideia de uma energia mental. Mas pronoia é mais que isso. Enóia é um pensamento em nous. A gente nem entendeu nous direito. Ele, esse pensamento, esse termo, possui um desígnio divino, engajado nas ideias perfeitas. Ou seja, seria um pensamento de Deus. Não é um pensamento do mundo, sobre as coisas do mundo, das relações, inter-relações mundanas. São 3 termos que ela vai chamar a atenção aqui. E a epinóia. Então, tem a pronoia, a enóia e a epinóia.
A epinóia, que vai ser referida como a epinóia da luz, é uma centelha da pronóia, que está presente na humanidade. O prefixo epi, epílogo, né, designa o posterior. O epicentro é o centro que se formou posteriormente, né? O que vem depois, o que se coloca sobre algo ou move-se adiante. Assim, a epinóia é a gota de pronóia presente em cada ser humano. Seria a centelha de luz, mas aí a luz seria a pronóia. Vejam como é complexo lidar com vocabulário, com terminologia. E eu sei que muitos de vocês, no grupo do Viveca, no grupo que é coordenado pela Laia, comentam sobre isso, a dificuldade de entender essa terminologia. Então, um dos nossos objetivos aqui no Gelux era estudar os textos exatamente para que a gente vá tentando juntos, coletivamente, uns ajudando os outros, tentando entender melhor o que está no texto. E a partir disso, ir dando saltos, né? Ir caminhando para uma compreensão cada vez mais compreensível, uma compreensão cada vez mais ampla e profunda, mas mais bem fundamentada, que nos dê mais conforto em pensar e ler esses materiais. Eu não sei vocês, mas eu queria conhecer, lembrar, entender melhor o que Jesus teria dito a esses seus discípulos, né? Então, para isso é o acesso que a gente tem. Com a leitura do apócrifo de João, diz ela, estes termos vão ficando mais claros. Yes! E é isso que a gente quer, né? Então, vamos lá. Então, agora, vou parar antes de seguir aqui no glossário, quero ouvir um pouco de vocês. Aqui vai vir só o glossário e as palavras finais dela, que eu achei muito inspiradoras. Vocês leram o texto também, alguns de vocês eu sei que leram. Alguma coisa a comentar? Algo que eu não comentei também? Algo a mais? Alguma discordância? Algum questionamento? Vocês me deixam ficar falando sozinha. Não, duas coisas. Sobre isso que tu falaste, eu não sei se Jesus falaria para nós ou nos consideraria jogando pérolas para nós. Ai, ai, ai. Eu acho que Enfim, a gente não né? deve Não, se desmerecer muito, não. não é desmerecer, mas tem que ver o que é que ele ia pensar da gente. Mas eu acho que é esse o Enfim, caminho mesmo, Sônia, a gente entender é, melhor o que que ele estava pedindo. eu acho que é isso, assim, eu acho que se a gente se dispõe, né, ou se propõe, né, é o que eu acho que é feito aqui neste livro e os outros que você se propõe, é tornar numa linguagem fácil e acessível todo esse trabalho, né, de traduzir, né, porque é isso que tá, isso que eu acho legal aqui nessa introdução da Laia, porque assim não é simplesmente vai lá, traduz o apócrifo, Uhum. fala que tem 4 traduções, mas aí eu vou ler Pronóia em um sentido, né? Eu acho muito legal essa introdução que ela coloca, e o livro todo, na verdade, há uma introdução ao apócrifo, até agora, né, quase, Uhum. porque vai nos situando no tempo e no espaço, né? E isso que eu acho legal, assim, eu me sinto me situando, assim. Eu não entendo nada, é uma linguagem que eu tenho que me acostumar ao meu ouvido, né? Aquilo que a gente já fala Isso, sempre, né? Que não ficando nos é, familiarizado. não é familiar, né? A grande maioria, se eu falar para alguém pronóia, epinóia, só pronto, agora a Sônia elogiou de vez, né? Pronto, deu, pode internar. Entende? E eu acho legal, porque até agora, fora, né, o que a gente viu anteriormente lá em fevereiro, março, eu acho, sobre os hinos e sobre a cruz de luz, na verdade, é tudo uma introdução ao apócrifo, né? Uhum. Aí não sei, mas aí eu não sei, mas que realmente, como é um texto maior, e encadeado,
você sente ele mais consistente, né? Não é um pedacinho de alguma coisa. Ele está ali, Isso, né? Parece que preparado, ele vem como uma instrução, efetivamente, que Jesus está dando, né? Para é que explicar se o que ele não tinha Sônia, entendido. é que se eu, Sônia, for ler o apócrifo, tá, tem um apócrifo traduzido, vou ler. Gente, eu não vou entender nada, mesmo que seja esmiuçado, né? Então, o que que acontece? Esse livro, ele ajuda neste aspecto, né? Sim, Para mim, desde o início, é uma introdução à leitura, né? Claro, daí eu vou lá, eu já comecei a ler, né? Mas eu, né, desisti. Eu disse, não, vou seguir nas aulinhas para ter. É que eu preciso dessa linha, dessa coerência, para não uhum. gosto de ir para o fim, para o começo, sabe? Então, eu gosto desse. Então, para mim, no meu, né, do meu jeito, isso faz muito sentido, assim, e eu gosto muito disso. Acho muito bom você falar isso, Sônia. E já outra vez, eu não sei se foi você, eu acho que não, alguém comentou sobre como nós, do Lux, damos importância para chamar a atenção de quem são os personagens. Até a Laia estava comentando sobre isso no Viveca umas semanas aí para trás. Se a gente entender as tradições do ponto de vista de que há uma sequência de transmissão, que não é assim, Jesus saiu do nada. Não, Jesus viveu lá entre os nazarenos antes dele, e depois veio vindo, e provavelmente lá no tempo dos profetas Jesus estava lá também, e depois dele ter sido Jesus, ele certamente voltou e estava em outros momentos ao longo da humanidade, pensando na ideia do renascimento ser uma possibilidade, ser uma realidade. Então, assim como ele, e em torno dele haviam discípulos, assim como outros mestres também, em torno de si tem discípulos, cada um deles também vai assumindo, vamos dizer dessa forma, papéis e tarefas e responsabilidades em relação à humanidade, em tentar despertar na humanidade, de diferentes modos, essa centelha de luz. Porque talvez em pessoas mais agitadas como eu preciso de um jeito de ser chacoalhada. Já outras pessoas mais reservadas e meditativas precisam de outro jeito para serem chacoalhadas, né? Para ter esse despertar. Então, diferentes formas podem despertar a cada um de nós, despertar essa centelha, essa lembrança, essa luz. E, é, e, e a mim me parece muito perspicaz e necessário compreender que isso não veio do nada, começou do zero, e Sim. que morreu junto com o mestre. Não, a humanidade continua aqui, nós somos parte dela. Quem garante que nós não estávamos lá naquela época? Podia ser que sim, podia ser que não. A gente vai ser mais ou menos por causa disso? Não. A gente é o que a gente é agora. Porque agora está tudo que eu já fui e agora eu estou fazendo o meu futuro, né? E isso é assim, a minha infância determinou como eu estou hoje. E a minha pós-velhice, eu já sou idosa, tá? Então, assim, quando eu chegar nos meus 90 anos, né, eu vou estar vivendo a decorrência do que eu estou vivendo agora. Uhum. Então, entender isso como humanidade, eu acho essencial, e por isso a importância da gente ver essa linha e compreender como esses termos vão se modificando. Eu acho muito bom como você traz isso, e outros aqui já trouxeram, mas eu não me lembro quem foram as pessoas, eu peço desculpas. Né? Obrigada, Sônia. Legal. Eu que O agradeço, Liliandro, eu que fala. agradeço. Liliandro, depois a Márcia, depois a Cláudia. Oi, Jane, boa noite, tá me ouvindo? Sim, Então tá. bem-vindo, de volta. Sempre que a gente pode, estamos aí. Então, assim, a respeito da primeira parte que tu estava falando, né? Da cosmogonia, no sentido de que é para dentro, né? É dentro de mim, eu não estou externalizando Deus, né? Porque tudo que, até nessa questão de justiça social, né, que a Sônia estava comentando, tu estava comentando, né? A partir do momento que
Deus está fora e ele é responsável, né? Então, assim, eu começo a deixar de lado também a minha responsabilidade, vamos deixar que Deus cuide também, né? Basta acreditar. Nesse sentido, né? Mas a partir do momento que eu tenho que entender a cosmogonia que dentro de mim, isso começa a ter outro sentido, completamente diferente, né? Sim. E é muito, assim, a primeira vez que eu li o texto, eu não tinha entendido muito, mas nas conversas aí com a Lígia, com a Renata, e agora relendo isso aqui no grupo, como que é importante entender isso dentro de mim. O que que faz sentido isso para mim dentro de mim? Aonde que está tudo isso, né? Como eu não Então, estou distante disso, não é uma coisa à parte da minha vida, né? exatamente, né? Não está lá fora, né? Então, a partir do momento que se entender isso, eu acho que lá na frente vai ficar muito mais fácil, né? Porque a hora que a gente entrar realmente ali no apócrifo, ele é bem complexo, né? Então, É, entendendo isso agora, né? Eu acho que vai ser bem interessante, né? E com respeito às palavras ali, eu acho que, assim, as tradições, elas conversavam muito entre elas, né? No passado, né? Não tinham muitas, né? Mas elas conversavam. Então, é interessante isso, né? Essa palavra aqui tal vem do hermetismo, estava no grego, estava aqui. Por quê? Porque eles conversavam, né? Então, é muito sim, sem interessante dúvida. ver essa lógica, né? Então, era isso. Eu acho que essas questões lógicas, elas ajudam a gente a acalmar a mente no sentido de encontrar a lógica desse funcionamento, né? Quer dizer, por que que certos temas, inclusive, aparecem repetidamente num determinado ambiente, no outro não? Por causa dessa linha que a Sônia falava. Por que que palavras diferentes têm significados semelhantes em diferentes contextos, por causa daqueles contextos. Então, a gente vai entendendo melhor a lógica dessa coisa. Eu sou muito, eu deveria ter feito letras, porque eu acho muito interessante compreender a linguagem, compreender a tradução disso, eu acho muito bom. Ai, eu estou espirrando toda hora, eu estou bem alérgica hoje. Diga, Márcia. Obrigada, Leandro. Oi, Jane, oi todo mundo, boa noite. É, eu estava aqui pensando, não sei se eu vou conseguir falar o que eu estou pensando, mas eu Essa é uma estava lembrando, dificuldade, eu vou concordar com você. não é? Então, você falou outro dia, surfa no texto, né? Surfa na leitura, né? Surfa nas ideias, e eu tenho tentado fazer desse modo, porque eu não conseguiria fazer de outro modo. Todas essas dificuldades que as pessoas estão colocando, eu compartilho também. Eu tenho muitas dificuldades com esse texto, já coloquei isso aqui algumas vezes, por falta de conhecimento prévio e também, mas Sim. eu acho, hoje eu fiquei pensando, nessa nossa conversa, eu fiquei pensando uma coisa que talvez faça mais sentido do que a falta de conhecimento prévio. A gente está tentando falar de uma coisa que é um mistério, que é o não saber, né? Que é uma coisa que é completamente imaterial, E não é né? falável. Não é falável, está além das palavras, né? E a gente tem um aspecto histórico que, como você falou, facilita a gente acalmar a mente para dizer, não, houve um contato lá entre os gregos e os egípcios e tudo mais, então as coisas têm uma certa linha, né? Mas eu penso que, e acho que muito meritoso também, muito respeitoso dos tradutores, ter todo esse cuidado com as terminologias. Mas eu penso que, para além das terminologias, cada um de nós vai ouvir, entre aspas, e sentir alguma coisa que é só da gente, né? É do Só da, mistério. é do mistério. Então, eu acho que eu estou ouvindo e acompanhando essas coisas, assim, com o olhar de quem está vendo uma tentativa hercúlea, né, de várias pessoas ao longo de muito tempo para tentar entender o mistério da nossa existência. Eu acho que é uma questão assim. Mas, de fato, né, além do mistério ter muitas facetas,
cada um vai olhar de um jeito, porque cada um tem uma vivência específica, né? Olha de um lado, olha de outro, Mas é isso, no final das contas, não dá para saber de fato o que aconteceu. Para mim, né, eu não tento não me fixar muito nisso, na questão histórica. Eu tento me fixar mais na questão, como você chamou, mitológica, sabe? Porque os mitos falam de cada um de nós, né, da nossa existência. Então eu gosto mais de ir por aí, sabe? Agora, não é fácil, não. Eu acho que eu estava aqui tentando ouvir você falando, assim, numa condição psíquica, assim, meio sonhadora, assim, sabe? Para poder... um Bom, pouco desligada. não sei se eu consegui explicar o que eu estou sentindo, mas é uma tentativa. Eu já comentei aqui, Márcia, que cada um de nós, há pouco eu comentei isso, cada um de nós tem uma forma de ser tocado, né? De se expressar e de construir a sua percepção, o seu conhecimento. Então, quando cada um de vocês trazem os seus comentários, vocês estão ajudando outros também, porque eu sou uma também. E a minha forma não é a melhor para todo mundo. De repente serve para uma, não serve para o outro. Então, quando vocês me interrompem e trazem coisas, eu acho muito bom. Só não façam isso o tempo todo, porque aí eu me perco, né? Mas é muito bom, é necessário, porque às vezes aquela pecinha, como a Márcia muito bem falou agora, nós estamos tentando falar de uma coisa que muitas vezes é chamada de indizível. Então, Sim. o que nós estamos tentando dizer se a coisa é indizível, né? A Laia começando lá a defesa do mestrado dela. Eu vou falar sobre o Uno do Plotino. O Uno é indizível, inefável, incognoscível. Acabou a palestra dela. A defesa do mestrado, acabou. Vai dizer o quê se não pode ser dito, né? Então, Pode ser bem... sentido. Desculpa, Jane. Não, Pode ser eu sentido, concordo. né? Pode ser sentido porque cada um de nós, através da sua história, da sua mente, do seu componente biológico, inclusive, a gente tem um repertório de possibilidades, né? E acho que todas essas possibilidades são válidas, né? Cada um tem uma maneira de entrar em contato com isso. Ou não, também, né? Ou não. Tá? Perfeito. Cláudia. Oi. Oi. Aqui, Jane, eu estava pensando aqui. Eu acho que eu já estou no canal da Laia, acho que tem mais de um ano. E hoje eu estava pensando assim, quando você tira um fiozinho desse novelo, que no início é um novelo, né? Então a Laia pegou um pouco do neoplatonismo, né? Mas quando você tira um fiozinho, você começa a se encantar, né? Quando você começa a fazer as ligações, quando você, assim, vai encantando. Eu acho que eu demorei quase um ano para me encantar, porque para tirar um fiozinho, eu apanhei. Como você falou, eu nunca tinha visto gnosticismo na minha vida. E um dia eu fazendo terapia, eu faço terapia há muitos anos, a minha psicóloga virou para mim e falou assim, Cláudia, você conhece gnosticismo? Aí eu falei, eu já ouvi falar, mas dizer que conheço, não. Ela falou, gente, você tem uma linguagem muito gnóstica, você devia tentar conhecer. Aí eu falei, né, falou, tá falado, vou conhecer. Mas era isso que eu estava querendo dizer, que quando você desenrola um pouquinho, demora, eu nunca tinha visto nada. A primeira vez que eu vi a Laia falando, eu falei, meu Deus, será que eu fico ou não fico, né, assim. E aos pouquinhos agora é que está vindo o encantamento, porque eu estou começando a aprender a fazer algumas ligações. Hoje eu li o texto todinho antes, mas quando chegou na tal da epinóia, nessa parte aqui acabou, fechou. Falei, pronto. Li, reli e não entendi nada. Aí eu estava até pensando, será que tem? Eu não lembro, talvez você lembre mais. Algum vídeo da Laia com esse assunto? Que ela já tenha feito? Tem, né? Tem sim, tem sim. Aliás, ela tem uma lista sobre o apócrifo e ela tem a lista sobre cosmogonia, e nessas duas com certeza tem essas temáticas. Tem. Então é em cosmogonia.
Como ela comentou aqui a última linha aqui no slide anterior, à medida que a gente vai lendo, isso vai fazendo parte do seu vocabulário. É igual criança pequena que de repente descobre uma nova palavra e começa a usar aquela palavra, às vezes fora de contexto, mas aos poucos ela vai entendendo cada vez melhor aquele sentido e passa a fazer sentido, né? Sim, o que me consolou foi quando eu li isso. No finalzinho, quando eu li isso, me animou. Falei, bom, a Laia mesmo está dizendo que não, que demora um pouquinho. Mas Demora. eu queria, a pergunta era essa, se você, eu não lembrava em que assunto poderia ter isso da Nos de Laia. Então, cosmogonia, com certeza, cosmogonia, tá, com certeza, que aí eu né? vou dar uma olhadinha. Então, para terminar aqui, são só 2 slides. Esse que eu Só um trago. pouquinho, Jane, Oh, só para desculpa. Sim, Sônia. se é que ajuda, Cláudia, eu viro e mexo, vou e volto e assisto os vídeos da cosmogonia. Porque, às Eu vezes, ainda não vi novamente, eu vou ver. É porque eu estava meio perdida, vai, falei, porque gente, daí, onde? Pensei, onde será que porque, está esse assunto, né? Porque tem tanto aham, vídeo. e Tem. eu até já separei para eu ir e voltar, para poder, sabe, e compreender, porque senão, aí não adianta, né, a gente não Sim, compreende, né, exatamente. mas enfim, Eu fui desculpa, super Jane. bem no texto hoje. Falei, nossa, já tô começando a entender. Mas quando chegou aqui, eu falei, não, vou parar, vou esperar, depois eu vejo isso. Calma, calma. Ó, ela coloca 4 termos aqui, se eu não me engano, que ela considera importantes a nossa compreensão, né? Que aparecem no apócrifo e que são termos, como ela diz, mais complexos, né? E que existem sinônimos ou correlatos na própria obra também, né? Um deles é uno, que vai ser, por vezes, substituído por mônada, é traduzido como inefável, é eterno, é incognoscível, é absoluto, não tem esse tracinho aí no meio, é o espírito invisível, é o pai do todo, é o ilimitado, então são termos que podem traduzir a ideia de uno, né, a depender do contexto em que estejamos. O outro termo que ela vai destacar é o que a gente estava vendo agora, pronoia. Pronoia, às vezes, é chamado protenoia. Na verdade, protenoia é simplesmente dar uma antecedência à enóia. Então, pronoia ou protenoia parece ser a mesma coisa. Também traduzido por mente primordial, mente divina, pré-nous, providência, providência divina, sabedoria suprema, eon andrógeno dos 5, que a Laia costuma falar desse tema também, dos 5 luminares, que são os líderes do reino dos 10, quando os 5 luminares se juntam com as suas cisígias, fazendo assim o reino dos 10. Jane, o eon é a ideia de um tempo-espaço maior, um tempo-espaço ilimitado. Os eons são esses degraus, essas instâncias que têm, apesar de serem sutis, têm diferenças entre elas. E este eon maior, que é o de Pronoia, que é da luz pura, que é da luz primeva, tem, segundo o apócrifo de João, 5 luminares, 5 forças principais. E cada uma delas tem a sua cisígia, o seu par, a sua contraparte. Então, juntos, as 5 forças, que são os 5 luminares, com os seus pares, que são as cisígias, formam o reino dos 10. Então, isso aqui vai ter um monte de interpretações matemáticas junto também, né? Também o nome Pronoia vai estar se referindo a Barbelô. A Laia adora esse nome. Acho que se ela tivesse mais uma filha, a filha ia se chamar Barbelô, né? Então, Barbelô seria, aspas, sinônimo de Pronoia. Também mãe-pai, como também está na doutrina secreta, ou útero universal,
ou primeiro poder, ou primeiro homem, ou tríplice poder. Então, às vezes essas palavras estão traduzindo a mesma ideia inicial ali, que é pronoia, mas às vezes são usadas em outros contextos também. E isso torna, Cláudia, sinto muito, ainda mais complexo, porque a gente tem que ter uma certa intuição para entender, afinal, se está ou não está e onde está, né? Sei. Oi, desculpa. Não, sim, eu imagino, mas eu sou guerreira. Outra palavra que ela vai destacar, outro termo importante, é Cristo, né? Cristo aqui no Apócrifo de João e em outros textos também vai ser chamado de autogerado, de filho único, de ungido, de centelha de luz, de filho do homem, de logos, de regente dos 12 eons, de nus, do que está com a primeira luz junto ao Pigera Damas. Calma, é só para ir surfando, só para ir se acostumando a ouvir as palavras. Tira damas. Pigera Damas, e também como o consorte de Sofia. Sofia aqui olha para o mundo e vem, né? E mais um termo aqui que ela deixou para a gente ver, que é, novamente, epinóia, né? Que pode ser traduzido como intuição, porque é a luz que está em cada um de nós, é a centelha em cada um de nós, é a Sofia Ashmor, que no mito é aquela parcela da nossa luz que vem ao mundo e se envolve com o mundo e fica contaminada, ou Zoe, que é a filha da Eva, né? Ou vida, porque é essa centelha que está em cada um de nós, que é a Eva em nós, que é a Eva espiritual, e que é essa capacidade de ter vida, né? E que é a contraparte do Cristo, inclusive, né? Então, não se preocupem em decorar. Sinceramente, é ler e ler outro texto, e ler outro texto, e aos poucos as coisas vão entrando, vão fazendo algum sentido. Às vezes a gente passa a ouvir, um pouco na linha do que Márcia chamava a atenção, não com o cérebro, mas a gente ouve com a intuição. A gente simplesmente sente que sabe, se sente confortável, né? E por E o último, bom, a Laia deu uma aula há pouco tempo só sobre sigízia, que muita gente estava perdida, né? Ela falava sigízia, passava batido, todo mundo ficava quieto e pensando, né? O que é sigízia, gente? Aí ela depois deu uma aula que já dá uma clareada quando a gente vê a palavra, né? Perfeito. Eu estava lá, eu assisti. Foi muito boa aquela aula. E esses 2 parágrafos finais é uma exortação que a autora faz a nós para que a gente entenda o porquê que ela está trazendo isso, qual o sentimento dela em relação a isso. Então, coloquei 4 imagens de diferentes momentos, né, de João, né, e de Zalaia. Eu desejo que possamos sorver o conteúdo e compreendê-lo como seu leitor na antiguidade, quiçá, teve a oportunidade de fazê-lo, sem estarmos preocupados com diferenças nas versões ou angustiados tentando preencher mentalmente lacunas deixadas por falhas no papiro que se deteriorou. Não podemos voltar no tempo e reconstruir o que se perdeu do texto, mas, ao permitir que a leitura possa fluir sem pausas, talvez possamos dar espaço para que a intuição capte os sentidos mais profundos do que jaz por detrás da palavra escrita. Que possamos também nos tornar um dia vivos e participar entre aqueles que são do espírito, os pneumáticos, da vida celeste, onde Jesus, o vivo, ainda é hierofante da luz. Que possamos acordar do sono profundo e sair da caverna, como Lázaro o fez. Quem sabe, seu ensinamento nos inspire o despertar da gnose do coração. Muito lindo. Esse trecho de hoje, inclusive, ele está lindíssimo, né? Assim, embora tenha alguns empecilhos aqui, mas muito bonito. Muito mesmo. É quase uma oração, né?
É poético, ficou muito, Muito assim, lindo. Eu A achei que ela Laia estava tem muito horas, inspirada. a Laia arrasa. Tem horas que ela realmente, nesse trecho aqui, muito lindo. Ô, Jane, Oi, epinóia me lembrou Kátia. epigenética. Epigenética, né? Que quando você é a pós-genética, né? Exatamente. Quando você tem uma condição genética, por exemplo, né? Minha mãe teve diabetes, então eu terei. Então, a epigenética diz que não necessariamente. Se Exatamente. você, né, tem um outro tipo Depende de das forças que comportamento, você coloca em movimento. exatamente. Você pode modificar essa condição genética, né? Epigenética, Exatamente. epinóia. Noia. E eu gostei também o Liliandro, né? É Liliandro, Liliandro. né? É, Eu acho que ele não está, tá mas aqui, tá aqui. eu gostei muito do que ele falou sobre arquétipos, ele tocou nesse assunto, né? E a Márcia falou sobre símbolos, então é tudo muito importante. Eu sou junguiana, eu sou uma psicóloga de referência junguiana, então eu tenho algum contato com esses termos, né? Sim, Jung era um E apaixonado pelos gnósticos, né? Ele sim, dizia que ele totalmente. encontrou os seus, como é que ele dizia? Os seus amigos do passado. Sim, totalmente. Né, Sete Sermões aos Mortos é uma referência aí, né? Exatamente. Mas ele fala sobre arquétipo, o quanto tudo isso está acontecendo dentro de nós, né? E quanto a gente está vivendo isso agora, neste momento. Então, essa cosmologia, essa cosmogonia está acontecendo aqui, Aqui. neste momento. Nós estamos construindo isso. E através do mito que a gente vai entrar, né, dessa história magnífica do apócrifo, né, a gente consegue dar um sentido, né, porque o arquétipo ele é uma forma, e aí dele emanam muitos símbolos, e aí você consegue viajando, como disse a Márcia, surfando, né, Surfando. você vai entendendo, vai se nutrindo daquela verdade inscrita ali, né, que é uma meta verdade, né, uma meta história, Sim. né, então tudo isso a gente vai conseguindo aos pouquinhos conseguir entender o tamanho, a profundidade, só que nunca, claro, chegaremos lá, mas a gente vai de vida em vida, né, estudando muito, sendo perseverante, a gente chega lá sim, com certeza. Eu acho que dá para a gente perceber, né, todo dia da nossa vida, um pouquinho mais de estudo, no outro dia você já está mais, opa, peraí, isso aqui entendi melhor agora, né? Muito legal, muito obrigada, Jane, muito obrigada a vocês todos Não, que eu colaboram, que agradeço. falam, Tá. é muito, muito maravilhoso isso aqui. Eu aproveito muito, eu realmente agradeço. Talvez eu tenha, nesta vida, mais tempo de cancha nesses assuntos por oportunidades do que vocês, mas isso não quer dizer nada. Não sei qual é a velhice de alma de cada um de nós aqui, quem É, estava lá, quem lembra, quem tem melhores percepções, né? Eu acho interessante isso que você disse, Kátia, num outro sentido também. Ler Jung ajuda bastante a entender essas coisas também, isso com certeza. é, Mas eu não tenho muita leitura O em Jung, problema é tenho entender alguma. Jung. é. Pois é. Mas eu Não é queria nada chamar a atenção. fácil, viu? Já vou Nossa, avisando, de assim, vez em quando eu me arrisco e desisto. Falo, não, gente, não adianta ficar teimando, mas o tem que estudar Jung, mesmo. Mas o que juntar ele, um e outro, o gnosticismo e a leitura de Jung, ajuda bastante. Assim, eu, algumas eu, coisas dele eu leio. É fácil e tal. Tem umas que realmente não dá, né? Assim, tem algumas obras dele que eu acho que realmente você precisa de ajuda, né? Mas com algumas certeza. eu tenho aqui o livro de símbolos dele, eu me arrisco, vou lá. É isso, ótimo. Mas antes de passar para o Liliandro me permite, eu queria aproveitar uma fala que a Kátia fez, que eu acho bem significativa, que diz respeito
a gente não necessariamente tentar colocar tudo em palavras, porque muitas vezes a gente entende, a gente compreende, mas não entende. É como se fosse, eu sei, mas eu não sei dizer. Eu É uma intuo. sensação de encontro, essa sensação de encontro que muitas vezes a gente tem com um determinado conteúdo. Meu apaixonamento pela tradição do gnosticismo foi assim. Quando li os primeiros materiais, é parecido com o que o Jung diz, eu encontrei os meus amigos. Foi uma sensação de encontro, eu entendi? Não, até hoje estou patinando, mas é como se aos poucos você vai encontrando meios de surfar nestas ondas, Sim, e aquilo sim, vai te respondendo, e você vai sentindo transformações. Claro que a gente sim. pode estar se boicotando e não entendendo nada, e se perdendo, na verdade. Mas quando a gente tem o grupo aqui para conversar, inclusive, eu acho que isso é uma proteção. Vocês duas, Kátia e Márcia, que são psicólogas, é uma proteção para nós todos, inclusive, para nos encontrarmos melhor, né? Para colocar à prova aquela nossa sensação, aquele nosso sentimento. E, quem sabe, lembrar, sim, e por que não, né? E por que não? Muito bom, obrigada. Liliandro, Oi, Jane. Não, só ia comentar que tu vai despertando a intuição, né? Cada vez que tu vai lendo, vai exatamente. aprendendo e vai colocando isso no dia a dia, né? Vai percebendo as coisas do dia a dia, tu vai despertando a intuição, né? Porque a mitologia, né, em si, ela trabalha com a queda, com a separação, né? Então, o que que é tudo isso? É a ignorância, né? E o negócio é despertar a sabedoria. Então, tu vai despertando aos poucos, através da intuição, né? Então, você tem que ir todo dia percebendo isso, né? Concordo com Então, você. é Você um, vai é um ficando trabalho. melhor ouvinte, melhor vidente, melhor perceptor, né? De perceber. Você sabe, não sabe por que exatamente, às vezes não sabe dizer, mas você sabe. Sim, está lá, né? Lá dentro. No único lugar que realmente existe. É isso aí. Obrigado. Perfeito. Obrigada, Leandro. Lígia, Boa noite. boa Hoje, noite. Vai, cadê você? Ah, tá aqui. Ó, Lígia, desculpe, você está mutada. tá, Pronto, desativou o mudo agora agora, vai. melhorou? Desculpa. Uhum. Imagina. Então, eu estava ouvindo, né, as conversas, tudo, né, fiquei prestando atenção. Uma coisa que é interessante é estudar o que Platão falava e como os gregos pensavam, para entender o gnosticismo é legal. Porque essa história, por exemplo, de ter a luz e de mostrar a luz, tem que brilhar. Todo mundo nasceu para brilhar, sério mesmo. Enquanto está vivo é para brilhar, mas o que significa isso dentro de uma tradição? Não é luz, é transmissão dos talentos, é mostrar aquilo que tem dentro, né? É muito bonito isso, pensar assim. Os E homens deus, permitir isso aos demais, né? exatamente. A A gente acende, sociedade. um acendendo o outro, é lindo. A ideia que vem a ser uma coisa muito bonita, a imagem mental que vem disso. Que um vai ligando o outro, fala, olha, tá aqui, ó, tá vendo? Nossa, aí a pessoa tem aquele deslumbre, né? Eu vi, eu entendi. Isso é muito gostoso. E é da tradição grega. Né? Então seria interessante para quem está com dificuldade mesmo, né, de entender, é pensar como os gregos pensavam nesse aspecto. Que Platão era aquela pessoa mesmo que chegava, mostrava, falava, né, e quem participava das ideias, assim, né, das reuniões também, tinha aquela chance de mostrar o que pensava. As ágoras, né, é muito Uhum. bonito pensar nisso. Como funcionava
processo de elaboração das ideias. Depois fazer uma coletânea de tudo que todo mundo falou, pensou, criava, uma espécie de ata, e isso daí ia desenvolvendo as ideias, é muito lindo, eu amo isso. Então, eu acho que é muito legal, tanto ter o grupo aqui, como também procurar ver como é que os gregos pensavam, porque tinha muito disso mesmo, homem-deus. É nesse sentido que acaba sendo luz e tudo mais, é uma pessoa que conectou a mente não só com a matéria, mas também com as ideias, com os pensamentos, com a forma de expressar. E aí, então, vai criando, né? Essa mente mais sutil, né? Essa mente mais gentil, mais sutil, e vai ficando Eu cada não vez mais sei se eu abstrata. diria vai criando, mas vai permitindo que ela se expresse, se Isso, abra, isso. Vai permitindo, porque já existe, né? desvele. Isso. Em latência já existe. Então tem que só perceber e deixá-la fluir, deixar, não se sentir não merecedor, né? Porque a gente foi condicionado a isso desde a Uhum. infância dentro das religiões. Não mereço, não, nossa, eu sou sujo, eu sou um ser humano, só um ser humano. Mas o ser humano era muito importante dentro da sociedade grega. Tinha aquela coisa assim, sabe, de elevar o ser humano a uma estatura divina. Tinha muito disso, principalmente quando filosofava. Então a gente volta nessa coisa, né? O homem, o filósofo é um homem-deus, porque ele está trabalhando com as ideias. Olha que lindo que é isso. E a gente trabalhando com as ideias aqui não está tão longe assim de luz, não. Né? É, É isso. verdade. É Obrigada, isso. Então, Lídia. um beijo. Outro. Gente, para variar, já passamos da hora. Eu só quero lembrar vocês qual é a nossa reunião próxima. Peraí, que eu fiz uma anotação e quero que vocês vejam a anotação. Peraí. E aí a gente fecha aqui. Aqui. Ó, hoje, dia 22, a gente viu essa parte final da introdução que a Laia faz aqui, da página 151 a 160, né? Que ela fecha com essas bonitas palavras que estavam ali. E na próxima, o, o próprio apócrifo tem umas poucas páginas ali, são só 5 páginas, de um resumo dele e de como ele, qual é o contexto que ele está, né? E aí, mais ou menos a cada reunião, nós veremos, em média, vai dar 6 páginas para cada reunião. Então, eu vou colocar no grupo, da 189 a 194, para dia 29, fazendo um resumão, assim, do apócrifo, e aí a gente vai vendo aos pedacinhos, tá? Eu vou botar lá no grupo para nós. Ô, Jane, Você? Oi? só uma última perguntinha. Essa página seguinte aqui, eu estou vendo 161, né? Após a que a gente deu hoje, que é o mestre aparece a João. Aí vem falando do Uno. Esse é o apócrifo. Esse é o apócrifo. Ah, tá. Este é o texto apócrifo. O que que acontece? Tu já leste, Cláudia? Ainda não. Pois é. Você já passou por essa parte? Não. Não, né? Ah, tá. A minha proposta é que a gente vá aos comentários, porque a Laia vai pegando cada conteúdo que vai aparecendo, na sequência que vai aparecendo, e ela vai comentando. Ah, Então, tá. se a gente entender isso que a gente estava discutindo hoje, o que que é o espírito invisível, o pai da totalidade, a Barbelô, o tríplice poder, e cada um desses conceitos, aí a gente vai conseguir pegar o texto e ler o texto, pelo menos para uma primeira leitura um pouco mais fluida. Sim. Se, pelo menos a minha experiência é essa, eu quero propor a vocês, eu já tinha comentado, fazer dessa forma. Se a gente pegar o apócrifo e começar a ler, nós vamos conseguir ler um parágrafo por dia e vamos ficar discutindo o que que é a relação entre a Barbelô e o tríplice poder, que a gente não entendeu nenhum nem o outro.
entendeu? Gente, Então, como ela tá pegou ótimo. cada um desses pedacinhos e ela explica, nós vamos nos apropriar e se aproveitar da explicação dela para então poder ler. Mas para saber o que que a gente vai ler, eu vou fazer um pequeno resumo, está super fácil, do o que que é o conteúdo, qual é essa sequência. Isso que a gente estava vendo hoje, mas assim na sequência. Assim, 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 fala disso, Entendi. aí vai para isso, blá, blá, blá. E aí, no Ah, dia tá. 5 a gente vai começar o texto mesmo, tá? Ah, tá. Desculpa, vai começar esses elementos do texto mesmo. Né? Tá ótimo. Perfeito. Gente, agradeço a presença de vocês, agradeço essa energia tão boa e convido-os para quinta-feira que vem a gente continuar.